Não dá para fazer toda semana esse tipo de enfrentamento. É a Receita Federal que tem que pegar, a polícia não pode dar sossego para eles. Se você não comprar, se você, não quero. Se você tiver a atitude condizente, muito mais do que até a própria Receita Federal, vai raliar e acabar. Só que mato seco, gente besta e pardal, raleia, mas não acaba. Thaisa Barcelos, ela está na Receita Federal para nos trazer o apurado de toda a operação realizada nessa quarta-feira. Botucatu, Assis, Marília, Bauru e Ourinhos, outros municípios também, Thaisa. Bem-vinda, bom trabalho para você e para o Fabinho. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. É isso mesmo, diversas cidades aqui da nossa área de cobertura da Record Paulista, mas todo o âmbito nacional. Cidades de vários pontos aí do país foram alvo dessa operação Fumos Iures, que quer dizer fumo do bom direito, ou seja, combater aí de forma ilegal, essa mercadoria de cigarros eletrônicos e cigarros convencionais, cigarros contrabandeados, produtos sem origem comprovada, Rodrigo, que ficam circulando aí no comércio e prejudicando principalmente a saúde de quem faz isso. E muitos comércios, inclusive pequenos, que podem agora, virando alvo da Receita Federal, serem extintos. Famílias que dependem aí, de repente, de um mercadinho, de uma lojinha, e acabam recebendo esses produtos ilegais, foram alvo da Receita Federal nessa operação gigante. Eu vou trazer aqui os números nacionais e, em detalhes, nós já vamos entrar aqui com o que aconteceu na nossa região. Mas, a nível nacional, dá só uma olhada no que foi apreendido ontem nessa operação Fumos Iures. Operação que aconteceu também, Rodrigo, com o apoio da Polícia Militar em diversos pontos do nosso país. Foram 9,25 milhões de reais em mercadorias ilegais apreendidas em todo o Brasil. Aproximadamente 1,75 milhão corresponde a 270 mil maços de cigarros convencionais e 7,5 milhões de reais a 100 mil unidades de cigarros eletrônicos. Essa ação que contou com o apoio da Polícia Militar, como eu disse. E aqui na nossa região, Bauru, Ourinhos, Botucatu, Assis e Marília. Vou entender mais detalhes com a delegada da Receita Federal, doutora Marina Aiello, que está aqui com a gente. Obrigada por nos atender, uma boa tarde. Doutora Marina, como é que foi essa operação de ontem aqui na nossa região? Boa tarde a todos. Essa foi uma operação nacional coordenada. O foco principal dessa operação não foi nem buscar grandes apreensões. Normalmente a gente busca grandes apreensões quando a gente faz aquele trabalho de inteligência, vai direto no depósito, no distribuidor. Essa ação não. Essa ação visa alcançar os estabelecimentos que comercializam esses produtos que entram de forma ilegal, sem comprovação sanitária. Eles são, inclusive, muitos deles utilizam trabalho escravo, estão ligados ao crime organizado. E, a partir do último semestre do ano passado, nós tivemos uma importante alteração na legislação em que essas empresas que comercializam esses produtos, tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro contrabandeado de origem estrangeira, eles estão sujeitos à suspensão do seu CNPJ. Então, nós fizemos essa primeira operação visando esses estabelecimentos, que normalmente são pequenos estabelecimentos, e a gente vai agora fazer a investigação continua para a gente fazer a suspensão desse CNPJ. Nós vamos informar a Prefeitura pedindo a cassação do alvará. E assim, o que a Receita gostaria de informar nesse momento é que, primeiro, fazer uma campanha de orientação, para orientar que, às vezes, aquela pessoa, né, tem lá um grupo familiar que tem aquele comércio há tanto tempo, um mercadinho, uma pequena mercearia, um pequeno estabelecimento, que ela coloca aí para vender esse cigarro contrabandeado, às vezes não tem nem muita noção que isso faz parte de uma cadeia que vem do crime organizado, e ela está sujeita a perder o CNPJ do seu estabelecimento, que aí lutou a vida toda para conseguir, né? Então, é uma campanha, e é só o começo. Então, a gente pretende continuar, é uma ação continuada. Uhum.
Só em nível nacional, nós trouxemos aqui que foram apreendidos mais de 9 milhões de reais em mercadorias ilegais. E aqui na nossa região, tratando-se dessas cidades, Bauru, Botucatu, Ourinhos, Assis e Marília, foram apreendidos, Rodrigo, cerca de 700 quilos de produtos entre cigarros tradicionais e eletrônicos. Ou seja, como teve esse foco, doutora, bastante educacional nessa primeira etapa da operação, ou seja, trazer para esses estabelecimentos, de repente você que nos acompanha também está em um deles, conhece um deles, quando traz esses produtos contrabandeados, alimenta o crime organizado. Então, não houve prisões registradas, somente essas apreensões, e agora haverá a atuação desses comércios, desses estabelecimentos, junto às prefeituras, é isso? Para que sejam acompanhados esses locais? Então, a nossa ideia, vai ter um processo agora, existe toda uma perícia, a gente vai verificar toda... Então, não é um processo tão rápido, que a gente tem essa formação agora, e aí, após essa perícia, após a gente faz um auto de infração, tem a pena de perdimento, existe aí sim uma consequência criminal, né, que a gente manda para a Polícia Federal, para o Ministério Público investigar essa parte criminal. Mas também a nossa ideia é fazer uma representação para as prefeituras para avaliar a questão do alvará. E a gente está falando dessa apreensão que, mesmo não sendo um número expressivo, ele é considerável, 700 quilos, Rodrigo. E a pergunta que fica o que vira esse material? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ao vivo, um dos produtos em que a Receita Federal tem transformado, Rodrigo, essas apreensões ilegais que chegam até a Receita. Vou pedir para a doutora segurar aqui e mostrar para a gente, porque esse trabalho ele começou a ser feito recentemente. Antes era tudo queimado, né, doutora? Explica para a gente como é que funciona e agora há uma transformação desse material. Sim, existe uma máquina que separa o fumo do filtro, né? Porque esse é um problema ambiental, inclusive resíduo, como descartar. Então, hoje a gente já tem convênios, né, acordos de cooperação técnica com órgãos, aqui nesse caso é com o Instituto Federal de Minas, que ele transforma o fumo, o cigarro, em adubo, que é distribuído para a população. E aqui, olha, cafezinho de Minas, feito com o adubo, o resíduo, né, do cigarro, aqui, lá de Minas Gerais, um belo de um café. Está aí, Rodrigo. Portanto, retornando para a sociedade algo que fazia mal, algo que estava relacionado ao crime organizado de forma positiva aqui por meio dessa transformação. Antes era tudo queimado, era a máquina que passava em cima e também muitas questões ambientais envolvidas. Aliás, falando sobre esses cigarros eletrônicos, aproveitando que nós estamos aqui na presença da doutora Marina, há também um trabalho educativo da Receita Federal de trazer aos jovens essa consciência, né, de que o cigarro eletrônico ele acaba também trazendo diversos problemas ambientais, então há que se ter essa conscientização, não só da própria saúde, que não sabe o que está ingerindo ali, mas também no meio ambiente. Até quando eu tive a última vez, né, conversei a respeito de uma iniciativa que estamos fazendo junto com os Centros de Inovação do Estado de São Paulo. Então, as inscrições começaram essa semana, procura lá, Hackathon. Pode até procurar a respeito de Hackathon, que é uma maratona que a gente vai fazer, desafiando os estudantes, também vão ter palestras educativas, mas a gente vai desafiar os estudantes das maiores universidades de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, de São Carlos, entre outras, para achar soluções para a gente transformar o cigarro eletrônico em algo também positivo para a sociedade. Como exemplo aqui, essa máquina que separa o fumo do resto, que nos proporcionou a oportunidade de transformar os cigarros. Obrigada, doutora Marina, pelos seus esclarecimentos, trazendo também mais conhecimento para a gente a respeito do que é feito, né, após essa apreensão. E como ela disse, Rodrigo, essa operação continua, então sempre que houver desdobramentos, houver novidades acontecendo aqui na nossa região, no nosso país também, a gente vai trazer aqui na Record Paulista. E fico alerta, né, para todos que nos acompanham, que têm estabelecimentos comerciais que de repente recebem esse tipo de produto ilegal, sem comprovação de nota fiscal, contrabandeado, não faça isso, porque você vai estar correndo o risco de perder o seu CNPJ, como disse a doutora, e além disso, você coloca as pessoas que compram esse produto em risco, porque não sabem o que estão consumindo.
está sendo consumida. Aliás, a doutora trouxe aqui para a gente nos bastidores, Rodrigo, que quando se trata dessas fábricas, né, de produtos clandestinos, a quantidade de produtos realmente ilícitos, cada coisa que é colocado por meio desses criminosos, nessa cadeia que acontece aqui no nosso interior, no nosso Brasil, que vocês não têm ideia do que estão consumindo quando pegam esse tipo de produto, um produto de cigarro eletrônico ou cigarro convencional sem a comprovação, Rodrigo, de ilícita, né, contrabando, portanto. Tá aí todas as informações. Assim que tivermos novidades, nós trazemos para toda a nossa audiência aqui no Balanço Geral.